Oi, eu sou o Lorival Santana e está começando mais um episódio do CNN Mundo. Aqui você ouve notícias sobre política, economia e tudo mais que acontece nos 4 cantos do mundo, com muita análise e depoimentos de quem vive os acontecimentos em primeira mão. Vamos falar sobre a promessa do embaixador da China, Yang Wanming, de liberar novos lotes de insumos para a fabricação de 16,6 milhões de doses da AstraZeneca e da Coronavac. Em conversa com o Fórum de Governadores, o embaixador deu uma resposta indireta aos ataques do presidente Jair Bolsonaro à China. Falaremos também do anúncio do cessar-fogo a partir das 2 da madrugada desta sexta-feira, hora de Israel e dos territórios palestinos, 8 da noite, no conflito entre Israel e o Hamas. E da vitória dos independentes e da esquerda nas eleições para a Assembleia Constituinte no Chile, quais as consequências disso para a nova Constituição que o Chile vai desenhar. Teremos o depoimento da jornalista Anita Efraim, direto de Santiago. Mas o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, afirmou que existe a possibilidade do Instituto Butantan receber uma remessa de insumos para a Coronavac até o final desse mês. A gente lembra até o pessoal de casa que o laboratório anunciou a paralisação da produção de doses pela falta aí do IFA, que é aquele principal insumo farmacêutico para a fabricação da vacina aqui em solo brasileiro. Segundo a minha colega Raquel Landim, analista de economia, 12 milhões dessas doses devem ir para a Fiocruz, ou seja, para a fabricação da AstraZeneca, e quase 5 milhões para o Butantan, que fabrica a Coronavac. Na conversa com os governadores que estavam representados pelo governador de São Paulo, João Dória, pelo governador do Piauí, Wellington Dias, que é o coordenador de saúde do Fórum dos Governadores, também o governador do Maranhão, Flávio Dino, e do Amapá, Valdez Góes, o embaixador chinês, então, fez esse anúncio do envio de 16,6 milhões de doses que chegarão, segundo ele, nos próximos dias. Ele renovou o compromisso da China com a parceria das vacinas, como ele próprio chama. Os governadores agradeceram a cooperação da China, ou seja, o que o embaixador estava dizendo é que a China tem uma parceria estratégica de longo prazo com o Brasil, que vai além do atual governo e que ela vai esperar quando o Brasil voltar a ter um governo mais amigável em relação à China. A Pfizer confirmou na sexta-feira, dia 14, a assinatura do contrato com o Ministério da Saúde do Brasil e que fornecerá então 200 milhões de doses de vacinas ao Brasil em 2021, ou seja, até o final deste ano, o total serão 200 milhões de doses. Esse contrato são 100 milhões e já havia assinado antes um contrato de outros 100 milhões. E o primeiro lote da vacina russa Sputnik V foi fabricado pela União Química, aqui o laboratório aqui no Brasil, que tem uma parte da produção em Brasília e outra parte em Guarulhos. Depois de controles de qualidade no Instituto Gamaleya, em Moscou, a vacina será exportada para países da América Latina, anunciou a conta da Sputnik no Twitter nesta quinta-feira. A vacina não pode ser aplicada no Brasil porque não foi até agora aprovada pela Anvisa. Como você se lembra, a Anvisa detectou que o adenovírus usado na vacina estava se replicando. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, fez na sexta-feira, dia 14, um apelo aos países ricos para doar as vacinas aos países pobres em vez de vacinar as crianças. Segundo ele, apenas 0,3% das vacinas foi até agora para os países pobres. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou na segunda-feira que os Estados Unidos vão doar mais 20 milhões de doses da Pfizer, da Moderna e da Johnson & Johnson, além das 60 milhões de doses da AstraZeneca. Essas doações devem ir todas para a COVAX, portanto de 80 milhões de doses. Biden salientou que a Rússia e a China doaram apenas
15 milhões. É claro que ele está preocupado com o aspecto aí do poder brando, né, dessa diplomacia da vacina, porque os Estados Unidos priorizaram vacinar a sua população e impediram a exportação de insumos, matéria-prima e de vacinas enquanto a sua população não estivesse toda vacinada. Na Índia, o Instituto Serum, que é o maior exportador de vacinas do mundo, disse que vai aumentar a sua capacidade de produção e retomar as exportações de vacinas no fim do ano. Na verdade, o que ele está dizendo é que não contem com o Instituto Serum até o fim do ano, né? Eles estão lá priorizando vacinar a população indiana, que vive um surto tão catastrófico ou até mais do que o do Brasil. Uma análise preliminar de um estudo realizado pelo Instituto de Saúde Carlos III de Madrid, na Espanha, com 670 voluntários com idades entre 18 e 59 anos, indicou que tomar a primeira dose da AstraZeneca e a segunda dose da Pfizer é altamente seguro e eficaz. É um dado interessante para nós aqui que estamos catando vacinas, né, com poucas vacinas e com um intervalo de 3 meses entre as duas doses, mesmo no caso da Pfizer, que prescreve 3 semanas. No caso da AstraZeneca, o laboratório prescreve 3 meses mesmo, como estamos fazendo aqui no Brasil. Embaixadores dos 27 países da União Europeia chegaram a um acordo sobre uma medida para os países membros abrirem a entrada de viajantes imunizados com as vacinas aprovadas pela União Europeia, que são atualmente AstraZeneca, Pfizer, Moderna e Johnson. Isso ainda vai depender da aprovação do passaporte da vacina, que poderá entrar em vigor agora, dia 1º de junho. Há a possibilidade também de aceitação de vacinas aprovadas pela Organização Mundial de Saúde. A Coronavac, que é bastante usada aqui no Brasil, pode ser aprovada ainda este mês pela OMS, ela ainda não foi aprovada. Bom, atualmente a União Europeia permite a entrada de viajantes de países nos quais tem havido nos últimos 14 dias 25 casos novos por 100 mil habitantes. Eles estão estudando elevar isso para 75 casos novos nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes. Mas o Brasil está bem acima dessa cota. O Brasil teve 413 casos novos por 100 mil habitantes nos 14 dias encerrados agora, dia 17 de maio. As vacinas atualmente disponíveis e aprovadas pela OMS são, até o momento, eficazes contra todas as variantes conhecidas do coronavírus. Foi o que disse o diretor da Organização Mundial de Saúde para a Europa, Hans Kluge. Bom, as vacinas aprovadas pela OMS até o momento são a da Pfizer, da AstraZeneca, da Johnson, da Moderna e da Sinopharm. E, como eu disse, a da Sinovac talvez venha a ser aprovada em breve. O Uruguai, que, como você se lembra, teve uma resposta bastante bem sucedida à pandemia no ano passado, registrou agora, nos últimos dias, a maior taxa de mortes por Covid do mundo, 14,23 mortes por milhão de habitantes. E o Uruguai responsabiliza a variante brasileira, que passa ali pela fronteira, ali entre Santana de Livramento e Rivera, por esse grande surto no país. No Japão, um sindicato de médicos fez um apelo ao governo para que cancele os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E o motivo desse apelo, desse pedido, é justamente a pandemia. Os médicos apresentaram um pedido formal de cancelamento dos Jogos, endereçado ao primeiro-ministro japonês. Eles alertam que a presença de milhares de atletas, técnicos, oficiais e também jornalistas que chegam ao país, vindos de todas as partes do mundo, pode transformar os Jogos em um epicentro de contágio. E que mesmo sem plateia, a Olimpíada pode levar à circulação de variantes do vírus que são resistentes às vacinas. O estado de emergência imposto no Japão foi ampliado a mais 3 regiões hoje. E o anúncio ocorre após o aumento de casos de Covid registrado nos últimos dias e há 10 semanas do início dos Jogos Olímpicos no país. Eles dizem que os hospitais já estão lotados no Japão e que o país não teria capacidade de lidar com um surto causado pelo evento internacional.
As ações policiais aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal, tendo como alvo o ministro Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, repercutiram na imprensa internacional. A agência Reuters destacou que Ricardo Salles encabeça as negociações com o governo americano para obter financiamento internacional para os esforços brasileiros de proteger a floresta amazônica. O jornal francês Le Figaro lembrou a reunião de abril do ano passado, na qual, sem saber que estava sendo gravado, o ministro Salles disse que pretendia aproveitar que a mídia estava focada na pandemia para violar as normas ambientais. Estou usando aqui a linguagem usada, estou citando o jornal francês Le Figaro. Você se lembra a história de deixar passar a boiada enquanto todo mundo estava preocupado com a pandemia. Bom, Ricardo Salles, você sabe, está sofrendo um processo em que ele é acusado de desvio de madeira ilegal e também de ter havido ali movimentações financeiras suspeitas em um escritório de advocacia ao qual ele estaria ligado. Na minha análise, esse episódio tem dois aspectos do ponto de vista da repercussão internacional. De um lado, reforça a imagem do ministro Ricardo Salles de um devastador do meio ambiente e de outro demonstra a independência da Polícia Federal e da Justiça no Brasil, porque o ministro é muito próximo e estratégico neste momento para o presidente Bolsonaro. E no balanço entre essas duas coisas, eu acho que a independência da Polícia e da Justiça é mais importante. Por quê? Que o Ricardo Salles não trabalha pela preservação do meio ambiente e não é um interlocutor confiável para os Estados Unidos e para a Europa, já se sabia, por causa do aumento do desmatamento e das queimadas desde o primeiro ano do governo Bolsonaro e dessa gravação da reunião que a gente já mencionou. Agora, o que não se tinha certeza era da independência do sistema de justiça, principalmente depois da troca de comando na Polícia Federal do Amazonas, exatamente para inibir essa investigação, uma troca que repercutiu internacionalmente. Então, ficou provado com essa operação policial autorizada pelo STF que ainda se pode confiar no sistema de justiça brasileiro. Esse aspecto foi salientado por um porta-voz do Departamento de Estado americano que disse à CNN, aspas, estamos seguindo esse caso de perto, temos confiança nas instituições democráticas brasileiras, fecha aspas. Você sabe, os Estados Unidos criaram e valorizam muito o sistema que eles chamam de checks and balances, freios e contrapesos. E, naturalmente, para eles é importante que um país com o qual eles negociam demonstre que tem um sistema assim funcionando. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu a revista francesa Paris Match para confirmar que será candidato à presidência no ano que vem. Ele disse o seguinte em entrevista à Paris Match, abre aspas, se estou na melhor posição para ganhar as eleições presidenciais e gozo de boa saúde, sim, não hesitarei. Acho que fui um bom presidente. Criei laços fortes com a Europa, América do Sul, África, Estados Unidos, China, Rússia. No outro trecho da entrevista, o Lula diz, o Brasil não deve procurar entrar em conflito com nenhum país. Nossa última guerra foi contra o Paraguai há 150 anos. Posso ter divergências com o presidente dos Estados Unidos, mas não devo perder de vista que devo manter relações diplomáticas com ele para garantir a democracia, a política de desenvolvimento, as relações comerciais, a ciência e a tecnologia. Fecha aspas. 106 brasileiros deportados dos Estados Unidos devem chegar nesta sexta-feira a Belo Horizonte. São pessoas que entraram ilegalmente nos Estados Unidos, foram presas e esgotaram os recursos para ficar em liberdade dentro dos Estados Unidos. Nesses casos, o voo é fretado pelo país que deporta os estrangeiros, no caso, os Estados Unidos. Eu apurei com a Alfândega e a Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos o número de brasileiros indocumentados detidos na fronteira com o México nos últimos anos. Olha só, em 2019 foram 17.893 brasileiros detidos. Em 2020, mais de 6.900. É claro que em 2020 tudo parou, inclusive a tentativa dos brasileiros de cruzar a fronteira do México com os Estados Unidos ilegalmente. Este ano, até abril, foram mais de 14.600.
Veja bem, no ano de 2019, quase 18 mil, e só nesses 4 primeiros meses do ano de 2021, 14.600, sendo que só em abril foram 8.745, ou seja, há uma explosão de brasileiros tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos. A série histórica mostra uma queda de 1.008 detenções de brasileiros em 2007 para 183 em 2012, e aí começou a aumentar novamente com um grande salto em 2018 para 1.504 e esses quase 18 mil em 2019. Então você vê que isso acompanha em parte os ciclos econômicos do Brasil, a partir entre 2007 e 2012, quando a situação econômica brasileira estava melhor, houve uma queda, chegou a apenas 183 brasileiros detidos. A partir de 2012, a situação econômica foi se deteriorando, o pessimismo no Brasil foi aumentando e foi aumentando também o número de brasileiros que tentaram passar ilegalmente e foram detidos. O Partido Republicano elegeu a deputada pelo estado de Nova York, Elise Stefanik, para substituir a Liz Cheney no posto de terceira na liderança da bancada republicana na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. A escolha é reveladora, porque a Liz Cheney é uma conservadora, votou com enorme regularidade a favor das propostas do governo de Donald Trump, mas não aceitou a tese do ex-presidente de que houve fraude nas eleições, responsabilizou o Trump pela invasão no Capitólio no dia 6 de janeiro e foi uma dos 10 deputados republicanos que votaram a favor do impeachment. Já a nova número 3 da liderança da bancada republicana na Câmara, Elise Stefanik, é uma liberal. Na maior parte dos casos votou contra as propostas do governo Trump, mas comprou a versão da fraude eleitoral e defende a liderança do Donald Trump. Ou seja, a lealdade a Trump importa mais para o Partido Republicano do que a ideologia. Representantes tanto do governo de Israel quanto do Hamas disseram que eles chegaram a um acordo de trégua a partir das 2 horas da madrugada dessa sexta-feira, hora local, o que significa 8 da noite de quinta-feira no Brasil. Isso depois que o presidente Joe Biden pressionou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, dizendo que esperava uma redução significativa da violência no caminho para um cessar-fogo. Isso na conversa que eles tiveram na quarta-feira. Na véspera, na terça-feira, 26 dos 27 ministros de Relações Exteriores da União Europeia pediram um cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Não houve unanimidade por causa da oposição da Hungria. O primeiro-ministro Viktor Orbán pertence à corrente ultraconservadora e nacionalista que apoia Israel incondicionalmente. Mesmo assim, os 26 dos 27 países da União Europeia prometeram tentar relançar o processo de paz que envolve a União Europeia, Estados Unidos, Rússia e ONU, chamado de O Quarteto, que foi abandonado com a guerra de 2014, que aliás eu cobri na faixa de Gaza. E nessa quinta-feira, a Assembleia Geral da ONU se reuniu para discutir o conflito entre Israel e o Hamas, depois que os Estados Unidos vetaram 3 vezes um comunicado conjunto do Conselho de Segurança da ONU. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, abriu a Assembleia Geral dizendo que se existe inferno na Terra, era o que estão vivendo as crianças na faixa de Gaza. 230 palestinos, incluindo mais de 60 crianças, foram mortos pelos bombardeios aéreos israelenses, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas na faixa de Gaza. E 12 israelenses, incluindo 2 crianças, foram mortos pelos foguetes disparados pelo Hamas. Lembrando que esse conflito armado, começou na segunda-feira, dia 10 de maio, depois de vários confrontos entre palestinos e policiais israelenses por causa de acesso à mesquita de Al-Aqsa durante o mês sagrado do Ramadã e também de um processo de despejo de 6 famílias palestinas em Jerusalém Oriental. Houve disparos de foguetes do sul do Líbano
contra Israel e também disparo de granadas de morteiros que não chegaram a atingir ninguém, não feriram ninguém, nem danificaram propriedades em Israel. Israel disparou de volta com a sua artilharia contra esses alvos no sul do Líbano. O Hezbollah, que é o grande inimigo de Israel no Líbano, que provocou aquela guerra de 2006, que eu também cobri, disse que não tinha nenhuma ligação com esse episódio desses ataques, disse a fontes do exército libanês. Mas essa escaramuça, digamos assim, ficou nesse nível de baixa intensidade. Provavelmente os disparos foram feitos por algum grupo palestino no sul do Líbano. O presidente do Irã, Hassan Rouhani, disse nessa quinta-feira, durante uma reunião do gabinete iraniano, que os Estados Unidos concordam em suspender as sanções contra os setores de petróleo e finanças do Irã. As negociações estão ocorrendo desde abril em Viena. E o presidente Hassan Rouhani corre contra o tempo. Ele é um moderado, ele que capitaneou o acordo com os Estados Unidos e Europa em 2015, depois o presidente Donald Trump rompeu esse acordo, e corre contra o tempo porque haverá eleições agora no dia 18 de junho. Ele não pode mais se reeleger, ele já se reelegeu uma vez, mas ele gostaria de que um candidato dele, moderado, pudesse se eleger. E os conservadores estão em alta no Irã por causa desse rompimento do acordo nuclear pelos Estados Unidos e também por causa desse conflito que está ocorrendo, que ocorreu ao longo das últimas 2 semanas entre Israel e o Hamas. No Chile, o governo do presidente Sebastián Piñera sofreu uma grande derrota nas eleições para a Constituinte. Das 155 cadeiras dessa nova Constituinte, 65 ficaram para independentes e outras 53 para a esquerda. A direita obteve apenas 37. O líder da direita é o Sebastián Piñera. Além disso, uma comunista pela primeira vez ganhou a prefeitura de Santiago, a Iracy Hassler, que derrotou o atual prefeito e que era apoiado pelo presidente Sebastián Piñera. Piñera está com uma popularidade, uma aprovação de apenas 9%. A esquerda obteve os 2/3 necessários na Constituinte para aprovar mudanças, aprovar uma nova Constituição. A direita pretendia obter 1/3 para ao menos vetar propostas do centro e da esquerda, mas não conseguiu isso. E aí, com isso, disse o Sebastián Soto, professor de Direito Constitucional chileno, ele próprio de centro-esquerda, a Constituição chilena vai ficar que nem a Constituição brasileira, na qual sonhos são transformados em direitos. Isso num seminário que foi realizado na quarta-feira pela Fundação Fernando Henrique Cardoso, do qual participaram também a candidata de centro-esquerda Miriam Henríquez, que foi derrotada, não conseguiu se eleger para a Constituinte, e também o democrata cristão Ignacio Walker. Todos eles concordaram, no entanto, que não devem ser aprovadas medidas muito radicais, que não deverá haver uma Constituição muito radical no Chile, como, por exemplo, prevendo a estatização de toda a Previdência e dos serviços de água. Uma parte da Previdência chilena e dos serviços de água são privados e deve continuar assim. Deve haver a criação de uma previdência pública, de uma estatal, de serviços de água, mas provavelmente sem excluir o que já existe de privado. Também não deve ser incluído, embora alguns constituintes queiram isso, um recall do mandato presidencial. Esse recall é aquilo que foi instituído na Venezuela, na Bolívia, é uma medida populista, de democracia direta. Então, esses 3 participantes do webinar acham que a democracia representativa continuará no Chile, que essa eleição da Constituinte foi uma exceção, com tantos independentes, porque foi permitido isso, que houvesse candidatos independentes, mas nas eleições municipais e provinciais os partidos tiveram um bom desempenho, até porque não era permitido eleger candidatos
fora dos partidos e que isso deve continuar. Essa tendência, é claro que na eleição de novembro deste ano, o presidente Sebastião Pinheira, que está muito impopular, não deve se reeleger, mas não quer dizer necessariamente que alguém radical de esquerda se eleja presidente do Chile. A gente ouve agora o depoimento da jornalista Anita Efraim, de Santiago do Chile. Oi, Lorival. Oi para todo mundo que ouve o CNN Mundo. Eu sou Anita Efraim, sou jornalista, moro em Santiago, no Chile, e venho compartilhar com vocês algumas das impressões que tenho sobre o panorama político do país, que passou por eleições no último final de semana. Bom, em relação à Assembleia Constituinte, foram eleitos 155 representantes para escrever a nova Constituição do país. No fim de 2020, a população chilena foi votar num plebiscito para decidir se teria ou não uma nova Constituição e como ela seria escrita. Então, ganhou e foi determinado que seria escrita por pessoas comuns, pelo povo, e não por políticos que já estão dentro do Congresso Nacional chileno. Então, o povo escolheu 155 pessoas, é uma constituinte igualitária, tem 78 homens e 77 mulheres. É até curioso, porque foram eleitas mais mulheres, mas com a correção para se tornar igualitária, então acabaram entrando mais homens e ficando 78 homens e 77 mulheres. Ganharam muitos candidatos que a gente chama de independentes, ou seja, eles não têm nenhuma filiação partidária, não estão em nenhum partido político. Isso surpreendeu bastante, mas a conclusão inicial, mais fácil, digamos assim, então são pessoas que estão fora do status quo, que estão longe do governo, mas não dá para garantir, não dá para saber exatamente se esses candidatos independentes eles são necessariamente mais progressistas. O grande problema da Constituição chilena é que ela dá direitos, mas ela não dá garantias. Ela é uma Constituição extremamente neoliberal e a mudança que as pessoas que votaram para uma nova Constituição, elas querem justamente isso, uma Constituição de mais garantias. Além disso, nesses 155 lugares para a Constituição, tem 17 para os pueblos originários, então para os povos originais do Chile, como os Mapuches, por exemplo. E um fenômeno importante é que na Constituinte não tem nenhum bloco que tenha 1/3, e 1/3 seria o número necessário para vetar a Constituição, mas nem a esquerda nem a direita tem exatamente esse 1/3, então está muito aberto o cenário, mas acho que as grandes novidades da Constituição devem ser uma Constituição com mais direitos para as pessoas, com mais obrigações do Estado com a população. Falando um pouco sobre as eleições municipais, teve a votação para os alcaldes, que são como se fossem os subprefeitos. O Chile é todo dividido em comunas, que não são exatamente cidades. Dentro de Santiago, eu costumo dizer que as comunas são como os nossos bairros no Brasil, mas em outras partes elas são como se fossem municípios mesmo. É um pouco confuso, mas acho que deu para explicar. De qualquer forma, dentro de Santiago é como se fossem subprefeitos, mas que são eleitos pelo povo. E um dos resultados mais surpreendentes foi na comuna de Santiago, que é a região do centro de Santiago. Não é a cidade, é o centro da cidade, que também chama Santiago, e a gente acaba chamando de Santiago Centro, para não confundir. E lá ganhou a Iracy Hasler, que é uma mulher do Partido Comunista do Chile. E nunca uma mulher tinha sido eleita para esse cargo, e é um cargo que normalmente quem ganham são os candidatos de direita. Então, acho que dá uma ilustração do que está acontecendo no Chile. Eu não diria que é uma guinada à esquerda, mas eu diria que o país está começando a dar sinais de que está se desassociando das heranças da ditadura do Pinochet. Mesmo que a ditadura tenha acabado há bastante tempo, o país não superou muita coisa. E depois do que a gente chama de estallido social, que aconteceu em 2019, em outubro de 2019, são as primeiras eleições, a primeira vez que o povo tem a oportunidade de ir para a urna e escolher os seus representantes. E as pesquisas erraram muito. As pesquisas não previam que a esquerda conseguisse ser tão relevante e acabou sendo também. Ainda tem uma
votação para acontecer em junho, que é para os governadores, que é quem governa as regiões. O Chile também é dividido em regiões. A capital, Santiago, por exemplo, fica dentro da região metropolitana, que a gente chama, e aí então vai ter mais um resultado. Sobre a Constituinte, a partir de agora tem um determinado tempo para que seja convocada oficialmente a Constituinte, eles têm mais ou menos um ano para escrever, e aí tem uma votação interna, e depois esse texto vai passar por um novo plebiscito para saber se o povo aprova ou não aprova. Mas isso ainda vai levar um tempo, lembrando que em novembro de 2021 tem eleição presidencial. A aprovação do atual presidente Sebastião Pinheira é baixíssima, coisa de menos de 20%, então dificilmente ele vai conseguir continuar no cargo. Vamos ver se também vai ser um candidato de esquerda que vai conseguir se sair melhor disso. Tenho minhas dúvidas, mas a gente espera um pouco até lá. É isso, gente. Um prazer falar aqui com vocês. Tchau! Na Colômbia, o presidente Iván Duque anunciou um programa de cobertura de 25% do salário mínimo para impulsionar o emprego de jovens de 18 a 28 anos, depois da onda de protestos no país. O montante equivale ao que as empresas gastam com Seguridade Social. E na Argentina, o presidente Alberto Fernández comunicou aos exportadores de carne bovina que as exportações estão suspensas por 30 dias. Ele não tinha feito nenhuma consulta prévia ao setor. O objetivo é conter a inflação na Argentina. O anúncio surpreendeu e enfureceu os produtores e exportadores, que deverão promover protestos e represálias contra o governo. Segundo os produtores e exportadores de carne bovina, o prejuízo será de 260 milhões de dólares se a medida só tiver vigor em um mês. Um bloqueio semelhante foi adotado em 2006 pelo então presidente Néstor Kirchner e depois aprofundado por Cristina Kirchner, que hoje em dia é vice-presidente. Na época, a Argentina saiu da posição de terceira exportadora mundial de carne bovina para fora da lista dos 10 maiores exportadores mundiais. E a inflação, por sinal, não foi contida. O governo do presidente Joe Biden suspendeu as sanções contra a construção do gasoduto Nord Stream 2, isso na tentativa de se aproximar da chanceler alemã Angela Merkel. Esse gasoduto, ele liga a Rússia à Alemanha para impulsionar aí o fornecimento de gás para a União Europeia, que consome já cerca de 40% do gás consumido na União Europeia vem da Rússia, mas atualmente a Rússia tem uma certa dependência da Ucrânia, que é sua inimiga, porque o gasoduto passa pela Ucrânia. E é por isso que os Estados Unidos impuseram essas sanções, porque entendem que com isso a Ucrânia ficará mais refém, mais vulnerável às pressões da Rússia. Um relatório do Departamento de Estado enviado ao Congresso americano concluiu que a empresa que constrói o gasoduto, Nord Stream 2 AG, e o seu CEO, Matthias Warnig, que é um aliado do presidente Vladimir Putin, violaram o bloqueio do governo americano contra essa construção e estariam sujeitos a sanções. Mas o secretário de Estado, Antony Blinken, suspendeu as sanções em nome do interesse nacional, ou seja, a questão aí das relações com a Alemanha, porque a Angela Merkel não estava nem um pouco contente com essas sanções. De qualquer maneira, o gasoduto já está praticamente completo, 95% da obra já foi realizada e ele deve ser concluído no máximo até o final deste ano. E aqui termina este episódio do CNN Mundo. Se você ainda não é assinante do nosso podcast, assine no seu agregador favorito de podcasts. A cada sexta-feira de manhã você tem um novo episódio do programa. Obrigado e até a próxima.